E me parece que dentro da comunidade de games é muito unânime. O Cross-Gen, de alguma forma, ou de total forma, impede o avanço do Next Gen. Isso é um fato? Isso é de verdade? Isso acontece? Ou simplesmente é apenas uma opinião de quem não conhece desenvolvimento de software? E game é software. Vem comigo! E chegou novembro, e é Black Friday, a Dividir Mall, nosso parceiro aqui, já tá com promoções incríveis. Nosso código DG20 agora vale 30% de desconto nesse mês de novembro. Exatamente, não perca, adquira o Windows 10 original atualizável para o Windows 11 de fácil ativação e aproveite essa promoção. É claro, é óbvio, é lógico, o Kaspersky, solução completa em antivírus, com link promocional aqui na descrição. Grátis um mês de no ping na faixa, man! Novembro, Black Friday é no Detona Week e seus parceiros, corre e aproveita. Os problemas da nova geração de consoles, e não só de consoles, isso também se resulta aí a novas gerações de GPUs com equipamentos mais potentes, as RTX 3000 ou as RX da AMD, resultam na verdade, quando se vê na prova prática, que não necessariamente há necessidade de adquiri-los. Porque, claramente, vários jogos, aliás, quase a totalidade somática de todos, tirando um gato pingado ou outro, apresentam resultados não equivalentes, é claro, é óbvio, é lógico, mas satisfatórios numa geração que já não está mais consolidada, que já foi superada. Ou seja, a Old Gen, os consoles que nasceram em 2013, ou até mesmo as placas que nasceram em 2014, 2015, 2016. Tudo isso faz com que você pense que os jogos que estão sendo feitos para toda a massa acabam impedindo. Isso é uma consideração que não deixa de ser verdadeira, é claro, é óbvio, é lógico. Afinal de contas, você tem anos de experiência na área de games, você tem anos de experiência passando de gerações. No entanto, o cenário software/hardware mudou muito nos últimos anos. E talvez você tenha perdido essa percepção e acaba generalizando como sempre você conhecia a coisa. O que na verdade não é tão verdadeiro o que acontece hoje. É claro, é óbvio, é lógico, a gente também adendo a uma nova geração de GPUs e consoles que, por força natural da vida, é difícil aquisição pela grande maioria, porque claramente são lançamentos e os preços são mais caros. Também, em contrapartida, nós temos o advento, dessa vez, das crises de saúde, que fizeram com que tiveram crises de silício. A crise de silício fez com que nós tivéssemos crises de estoque. Apesar de no Brasil isso tá começando a ficar um pouquinho melhor, inclusive nós tivemos promoções de Black Friday de PlayStation 5 e Xbox Series S e X, já, óbvio, mas necessariamente o mundo inteiro não tem alcance à totalidade da sua demanda. Ou seja, todo mundo quer comprar esses equipamentos, mas não é todo mundo que tem acesso. A política e também a forma de mercado internacional mudou bastante. A economia em todos os países também mudou bastante, o que impede também um pouco das pessoas comprarem. É claro que isso tudo tem um peso significativo em cima de uma transição de geração de jogos. Uma transição com maiores gráficos, uma transição com maiores tecnologias, uma transição com exponencial crescimento. No entanto, também muita gente afere que de forma, talvez, vamos falar como a internet fala, elitista, ou até mesmo babaca, que pessoas que não conseguiram ou não podem comprar consoles de nova geração ou GPUs de nova geração, estão basicamente atrasando as outras pessoas, o que claramente não é um fato. Aliás, isso só seria um fato consumado na cabeça de quem não conhece desenvolvimento de software. O vídeo passado que nós fizemos aqui, aliás, o antepassado, porque o passado foi Elden Ring, que se você gosta desse estilo de jogo, nós fizemos uma análise do trailer de 15 minutos, que foi anunciado pela From Software. No vídeo antepassado nós mostramos que conseguimos rodar em 4K na Unreal Engine 5, numa GTX 1660 Ti, o tech demo dessa engine gráfica. É importante falar que a Unreal Engine 5 carrega todo o aporte de nova geração. Aliás, ela vai além. Ela descontinuou Ray Tracing em Pro a Lumen e também ela traz Nente, milhões de polígonos na tela. Claramente, tudo isso pensando nos
equipamentos antes da existência dessas tecnologias era completamente impossível. É claro, é lógico que até os consoles trouxeram os SSDs, milhões e milhões de bits e bytes sendo transportados diretamente do I/O da memória, e tudo isso faz com que a coisa fique melhor ou pareça melhor, mas não necessariamente que a base antiga está afetando a base nova. É importante entender que em desenvolvimento de software, isso se aplica a todo tipo de software e antes de tudo, antes do modo artístico, antes do modo interativo, antes mesmo da concepção de um projeto de game, ele é um software. O software possui uma camada de interoperabilidade. A interoperabilidade é simplesmente a função de que você comunica com o passado e com o futuro. E você consegue estabelecer uma comunicação híbrida entre passado e futuro. Isso existe, e nós provamos que existe naquele vídeo da Unreal Engine 5 rodando na GTX 1660 Ti a 4K. Definitivamente, é claro, é óbvio, é lógico que nós estamos trabalhando com uma camada de PC, de placas de vídeo, mas nós transitamos de uma forma factual entre um Xbox Series S, passando por um PlayStation 5 até chegar um Xbox Series X. Nós trafegamos naquele vídeo, inclusive, na arquitetura GCN da Vega 64, uma arquitetura passada da AMD. Nós trouxemos o máximo de poder numa RTX 280, que não é mais o poder máximo. Tudo isso afere na possibilidade de nós trazermos novas experiências, mesmo se baseando no passado. Isso é um fato, isso é real e isso existe. O que na verdade acontece com a nova geração, o que acontece na verdade com os novos jogos ou com as novas experiências prometidas que ainda não atenderam a grande maioria das expectativas, e diga-se de passagem, isto é um fato, é exatamente que as próprias engines gráficas, as equipes e principalmente o core de engenharia dessas engines gráficas não ainda absorveram as tecnologias de nova geração. Então entenda que não é o CrossGen que está segurando uma nova geração de games. O que está segurando é que as engines gráficas, os processos técnicos e principalmente as implementações mais específicas para atender a nova geração, como Mesh Shader, Sample Feedback Stream, DirectX 12 Ultimate, trazer as coisas com VRR, implementar a corrida de I/O entre SSD e GDDR6, tudo isso ainda não foi definitivamente criado pelas engines gráficas. Então, nós estamos tratando que existe um processo de transição e ele não está sendo segurado pela geração antiga. Isso é um fato consumado quando você olha, por exemplo, a apresentação da The Collection em cima da Unreal Engine 5. Lá eles mostram claramente que eles receberam a primeira versão da engine gráfica em novembro. Isso é falado explicitamente na apresentação da The Collection na GDC. Isso quer dizer o quê? Em novembro nasceu o Xbox Series S e X. Eles receberam a engine gráfica da próxima geração no mês de lançamento do console. Como você acha que um estúdio vai trabalhar quando ele não tem antecipação? Quando ele não consegue prever as novas tecnologias? A curva de aprendizado existe, não existe gênio indomável, só em Hollywood. As pessoas precisam de tempo para absorver, testar, implementar e ver quais são os resultados. Isso se trata uma nova tecnologia. É disso que se trata uma nova geração. E isso ainda não está acontecendo. Aliás, está, mas está agora acontecendo. Quase um ano depois, aliás, um ano depois da nova geração ter sido lançada. Então, basicamente, se nós não estamos tendo experiências extremamente incríveis para a nova geração, se nós não estamos absorvendo toda essa infinidade de tecnologias que foram criadas, isso não é culpa de uma geração antiga. Isso é culpa de uma má implementação da nova geração. Isso é culpa de uma má difusão de tecnologias entre os desenvolvedores. Para vocês verem como existe ainda um conflito de interesses entre hardware e desenvolvimento, enquanto a Nvidia promove Ray Tracing, DLSS, a Microsoft promove o DirectX 12 com Mesh Shader, Sample Feedback Stream e outras tecnologias, inclusive Variable Rate Shading,
A Unreal Engine não usa nada disso. A Unreal Engine criou o seu próprio dispositivo de Ray Tracing através de software. A Unreal Engine criou a sua própria renderização de malhas 3D, que é Nanite. Não utilizou o Mesh Shader. E não precisa de utilizar o Mesh Shader, porque foi comprovado no nosso vídeo que nós utilizamos aquilo numa Vega 64, que é GCN. Mesh Shader só é utilizável através de processamento de hardware específico, ou seja, as RTX para cima, ou as novas RX com RDNA 3. Dessa forma, a gente vê que o software e o hardware às vezes não conversam as mesmas línguas. Nós simplesmente, por fato de ser mais comum avaliarmos o hardware e tratarmos ele como culpado definitivo de todo aquilo que acontece de ruim, é especificamente errôneo. Claro, tem uma certa verdade nisso, mas isso não é definitivamente um fato, porque você tem que levar em consideração o software. E o software hoje está transformando-se em algo extremamente importante, porque ele acaba suprindo as faltas do hardware. DLSS, Fidelity Effects Super Resolution, é o quê? É capação automatizada de resolução, porque o hardware não consegue alcançar o 4K nativo. Então a gente entende que estamos passando por um processo de evolução de software, um processo de transição, e tivemos um atraso durante essas novas tecnologias. Ora, ocasionada, é claro, lógico, pela crise de saúde, onde várias software houses e também estúdios pararam, ora também pela falta de comunicação da própria indústria de hardware sobre o que eles queriam e o que os desenvolvedores. A gente vê claramente hoje, olhando as tecnologias que os desenvolvedores estão planejando e aquilo que foi planejado pela nova geração, que aquele discurso de nós consultamos os desenvolvedores para trazer o melhor hardware tem um monte de vírgulas, porque nem sempre eles estão indo no caminho das tecnologias que foram oferecidas. Até agora, pouquíssimos jogos ofereceram as tecnologias provenientes de hardware. Os estúdios e desenvolvedores e engenheiros continuam criando suas próprias tecnologias para absorver o máximo e escalonear o máximo de dispositivos. Então, não. A nova geração não está sendo impedida em nada em relação ao cross-gen, a geração antiga. A nova geração é impedida pelos processos que foram criados à própria nova geração. A falta de comunicação de hardware, a falta de comunicação de desenvolvimento e, principalmente, a falta de comunicação na ânsia de atender o mercado. Tudo isso fez a nova geração não ser tão nova assim. Estamos avançando a passos curtos, mas não seja elitista ou um babaca. Não são as pessoas que não compraram os novos consoles, mesmo porque se elas quisessem talvez não conseguiriam pela falta de estoque, que estão impedindo a coisa de crescer. A indústria está em transição e isso demora. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Gotcos e até a próxima.